Boa noite, a paz do Senhor, gente. Está começando agora mais um Base Bíblica Podcast. E eu quero já chamar vocês que estão aí participando com a gente, para vocês curtir aí o nosso canal no YouTube, curtir a nossa página no Facebook e também deixar os seus comentários, né? Deixa aí os seus comentários, né? Fala um oi, fala de onde você é, mas não deixe de deixar um comentário aqui. Se inscreve no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal. Toque aí no sininho para você ser notificado que toda terça-feira tem Base Bíblica Podcast. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre Jesus, a pessoa de Jesus, nas festas bíblicas, né? E a semana passada nós falamos um pouco da Páscoa, hoje nós vamos falar da festa dos pães asmos. Você sabe o que significa essas festas? Né? O porquê, o significado dessa festa? O pastor Almir vai trazer aqui uma introdução para a gente, mas eu quero convidar, né, que você venha compartilhar também esse link aí com mais pessoas. Convide mais pessoas para estar assistindo aqui o nosso Base Bíblica de Podcast. Vem participando, chama a galera aí para participar aqui com a gente, tá bom? Pastor Almir, a introdução sobre a festa dos pães asmo. Tudo bem, é um prazer. Nós estamos estudando podcast Base Bíblica e nós vamos falar sobre a festa dos pães asmos. E é a respeito do livro do Marcelo Miranda Migalhães, A Pessoa do Messias na Festa Bíblica. É evidente que o livro ele nos dá uma introdução, uma base, mas nem tudo que nós vamos falar está relacionado a esse livro. As pessoas que lerem esse livro vai ver que a nossa informação ela tem mais conteúdo, e conteúdo à base bíblica, é isso que nós devemos nos atentar. Então nos acompanhe no nosso canal, porque nós não somos assim tão conhecidos e reconhecidos por enquanto, mas eu digo para você que nós temos conteúdo. Verdade. E conheço muitos canais aí de pessoas famosas aí que não têm o conteúdo que nós temos. Não é querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas é apenas uma simples opinião de uma pessoa que gosta de estudar a palavra de Deus, que nós gostamos de estudar a palavra de Deus. As festas bíblicas são um fermento que foi comido às pressas na noite do êxodo dos hebreus do Egito, que representam 3 pães sem fermento, chamado de pães da aflição, conforme Isaías 53 diz, que o servo sofredor do Senhor foi oprimido e aflito, e que se refere à crucificação e ressurreição de Jesus Cristo. Pães sem fermento. Nós vamos falar aqui sobre 7 pães sem fermento que a palavra de Deus nos orienta e nos direciona. Mateus capítulo 13, versículo 33 diz: Jesus fala a respeito de uma parábola de uma mulher que escondeu 3 medidas de farinha, até tudo ficar levedado, fermentado, que cresce, contamina e transforma a massa. E somos convidados a varrer todo tipo de fermento
que ainda possa existir em nossas vidas, eliminando todo resquício de fermento que se refere aos 7 fermentos da Bíblia, que nós vamos conversar e falar a respeito. Mas a festa dos pães asmos significava que quando ela começava, os judeus teriam que procurar tirar da casa deles todo tipo de fermento. Nos dias de hoje a gente não tira da nossa casa, né? A casa de Deus é o nosso coração, a nossa vida. Deus tira do nosso coração, Deus diz para nós tirarmos da nossa vida todo fermento que pode contaminar a massa. E nós vamos aqui falar a respeito de 7 fermentos que contaminam a massa, ou 7 doutrinas que podem contaminar a massa. E somos convidados a varrer todo tipo de fermento que ainda pode existir nas nossas vidas, eliminando todos os resquícios de fermento que se refere ao primeiro fermento que nós desejamos conversar, se encontra em Mateus capítulo 15, versículo 9. Diz Jesus: em vão me adoram os homens, ensinando que são doutrinas ou preceito de homens. Então, o primeiro fermento que a gente quer conversar é relacionado a ensinamentos de homem, ou doutrina ou preceito de homens. Em Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 22 diz: tende cuidado que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias ou tradições dos homens. Há 4 coisas que em si mesmo não são pecado, mas são convenientes para análise das tradições dos homens ou de uso e costume dos homens. E os homens têm que tomar cuidado, porque quando a gente fala a respeito de doutrina ou a respeito de uso e costume, a gente tem que tomar cuidado para não fazer com que esse uso e costume seja uma tradição, seja um fermento, ou seja uma doutrina humana que vai trazer julgo sobre os corações e a vida das pessoas. E a primeira coisa que fala é em 1 Coríntios 6,12, diz: nem todas as coisas me convêm. Há coisas que em si mesmo não são pecados, mas são moldadoras, dominadoras ou controladoras. Então, todas as coisas que nós vamos colocar na nossa vida, se nós podemos fazer ou não realizar, nós temos que ter a direção do Espírito Santo de Deus e termos o cuidado para sabermos se as coisas que nós vamos fazer, se nós vamos realizar, se ela em si mesma não são pecados, mas são moldadoras, dominadoras ou controladoras. A segunda, 1 Coríntios 6,12b também diz: e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Há coisas que em si mesmo não são pecado, mas são embaraçados. Vai guardando todas essas palavras como reflexão para o nosso coração, para as nossas vidas. Terceiro, Hebreus 12:2 diz: deixemos todo o embaraço e pecado que de perto nos rodeia. Há coisas que em si mesmo não são pecados, mas dão aparência de pecado. E dessas coisas a gente tem que fugir delas. E a quarta diz, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Abstendo-vos de toda a aparência do mal. Se estas coisas não forem largadas a tempos, elas por fim podem nos conduzir a diferentes formas de pecado. Então agora nós vamos conversar a respeito de algum exemplo. Eu gostaria aí que você fizesse assim a sua análise e dissesse para as nossas vidas se você considera isso como pecado ou não é pecado ou não tem problema nenhum. Então eu vou falar algumas coisas simples aí
que é para a gente analisar. Primeira coisa, a guarda do sábado, ela é doutrina de Deus ou é doutrina dos homens? Se eu não guardar o sábado, eu estou pecando diante de Deus ou eu não estou pecando diante de Deus? Segunda, eu sei que a pastora Fernanda quer falar de qualquer forma, mas aguenta aí um pouquinho, já já eu passo a oportunidade para você. Segundo, a mulher cortar cabelo é pecado ou se não cortar cabelo não é pecado? Terceiro, o homem ter cabelo crescido é pecado ou não é pecado? Quarto, a mulher usar calça comprida é pecado ou não é pecado? 5, o homem usar calça comprida, apertada, agarrada, sendo sensual, é pecado diante de Deus ou não é pecado? Mateus 15:9 diz, Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem, os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, o falso testemunho e as blasfêmias. 2, 1 Coríntios 15:33 diz, palavras torpes e vãs e chocarrices, isso são o que contamina o coração do homem. Terceiro, Mateus 5:22 diz, qualquer pessoa que se ira contra o seu irmão será réu no sinédrio. Qualquer pessoa que matar o seu irmão com uma palavra será réu do fogo do inferno. Quarto, para finalizar, e já já a gente fala a respeito, 1 Coríntios 5:7 diz, limpai o fermento velho para que seja uma nova pessoa, uma nova massa, sem fermento, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, da maldade, da malícia, das intenções malignas, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Pastora Fernanda, a gente só deu uma pincelada e falou de algumas coisas comuns, que é comum a gente ouvir no nosso meio. E agora nós vamos conversar sobre isso e gostaríamos, né, que aqueles que estão assistindo dê aí as suas opiniões, amém? Então, para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a pessoa de Jesus nas festas bíblicas, né? Então, semana passada, como já falei aqui no início, né, tem gente chegando aí, semana passada a gente falou da Páscoa, da festa da Páscoa, e hoje a gente está falando de outra festa bíblica, né, que é a festa dos pães asmos, né? E o pastor Almir trouxe aqui uma introdução. Os pães asmos, na verdade, significa pão sem fermento, né? Sem fermento. E o fermento na Bíblia, né, tipifica no Antigo Testamento e até mesmo nas parábolas de Jesus, quando Jesus vai falar de fermento, o fermento ele tipifica, né, para o povo judeu naquela época o pecado, né? Era algo que era considerado pecado. Então, quando Deus libertou eles do Egito, né, pastor Almir? E eles saíram do Egito e eles comiam os pães, né? E os pães eram sem fermento, porque o fermento era uma tipificação daquilo que era imundo, daquilo que era impuro, daquilo que era pecado para as pessoas. Então, aí o pastor Almir trouxe aqui uma introdução e ele falou aqui do que o homem acha que é o pecado, né? Ele falou aqui da doutrina do homem. A doutrina, qual outra doutrina aí, pastor Almir? Só está na doutrina do homem ainda? Por enquanto, só na doutrina só na doutrina. Tem mais 6 aqui. Tem mais 6 doutrinas. Ele vai falar aqui de 7 doutrinas. A primeira doutrina que ele falou foi a doutrina do homem, né? E que às vezes o homem ele vai colocando muitas situações e vai chamando alguma dessas situações pecado, principalmente dentro da igreja, né? O que é doutrina do homem? É aquilo que o homem cria, né? Foi criado em algumas igrejas que era pecado. A mulher vestir calça comprida, que era pecado. A mulher fazer a sua higiene ali, né? A depilação, que era pecado. E tem algumas igrejas que até hoje, né? A gente vê algumas igrejas que até hoje seguem essas doutrinas, né?
E tem algumas outras determinadas, diz que é pecado você trabalhar no dia de sábado, né? A gente vê algumas igrejas. Mas o fato é que realmente, com relação ao sábado, né? A gente pode ver na lei mosaica, né? Que o povo judeu existia essa lei, né? Que eles tinham que trabalhar até sexta-feira e no sábado descansar. Mas o fato é que Jesus veio, né? E a palavra de Deus vai dizer que Ele é o Senhor do sábado. Então, em tudo se cumpre em Jesus, né? Tudo se cumpre em Jesus. O importante não é o sábado em si. O importante é a gente ter um dia para adorar a Deus. Seja ele sábado, seja ele quarta, seja ele segunda. O importante é a gente separar um dia do nosso tempo, né? Para adorar a Deus. E outra coisa, todos os dias é dia de adorar a Deus. A pessoa às vezes quer adorar a Deus só no sábado, no domingo, quando vai na igreja, né? Parece que todo mundo fica santo quando vai na igreja, né? Eu vou na igreja agora, eu não posso pecar mais. Não, hoje eu tenho que... Não! Você tem que viver uma vida que agrada a Deus todos os dias, né? Todos os dias é dia de adorar a Deus. Todos os nossos atos é uma adoração a Deus. Tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, a maneira como andamos, a maneira como falamos, a maneira como tratamos as pessoas ao nosso redor, tem que engrandecer o nome de Deus. Não adianta eu ser uma coisa dentro da igreja, né, pastor Omi? E fora dela eu não ser nada. Não adianta eu ir para o culto no domingo e aprender lá a palavra, e na segunda eu nem lembrar do que foi dito. Né? Na segunda, na terça, na quarta, eu não vivo aquilo que está sendo ministrado. Então, a palavra de Deus, ela não é para você só apenas carregar, ou apenas você viver ela no culto, né? A palavra de Deus é para ser vivida todos os dias. Toda a sua vida é um culto a Deus. Tudo que você faz hoje, tudo que você... Seja lavar uma louça, seja cuidar da sua família, você está adorando a Deus. Então, como que você está servindo a sua família? Como que você está servindo no seu trabalho? Como que você está estudando? Como que você está dedicando? Entenda que todos os seus atos, né, tem que trazer honra e glória ao Senhor. Então, o importante não é o dia que você vai na igreja, mas todos os dias. É que as pessoas, elas são ligadas na estrutura. E não se liga, não entende, pastor Almir, que o templo do Espírito Santo somos nós. Nós somos a igreja. A igreja não é a estrutura física, a parede lá onde você vai cultuar. A igreja, quando Jesus fala para Pedro que sobre essa pedra ele instituiria a igreja dele, né? A igreja somos nós. Então, todo o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, veja bem como isso é sério. A maneira como você alimenta, como você se alimenta, é importante para Deus. Tem gente que acha que Deus só se preocupa se eu estou orando, se eu estou jejuando, se eu estou lendo a Bíblia. Né? Não, Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida. Até sua alimentação é importante. Como que você cuida do seu corpo é importante, porque o seu corpo é um templo para Deus. Deus habita em você. Deus não habita em estruturas feitas por mãos humanas. Deus habita em nós. Né? Tanto que Paulo vai dizer, Cristo em vós é a esperança da glória. Então, para com esse negócio de achar que, eu tenho que... a igreja é um lugar santo. Olha, o altar é um lugar santo. Não, a sua vida é um lugar santo. O que você faz com a sua vida reflete glória a Deus ou não. A maneira como você cuida de você mesmo reflete glória a Deus ou não. Então, todos os dias é importante para Deus. Todos os dias, como você vive é importante. O cuidado com o seu corpo é importante. O cuidado com a sua saúde é importante. Tem gente que não cuida da saúde, né? Só deixa ir
A gente já falou um pouco disso, só deixa para ir no médico quando o negócio está feio. Né? Quando o negócio já tá quase beirando a morte, né? E fala, agora não tem jeito. Não, você tem que cuidar da sua saúde. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua saúde mental, né? Você precisa cuidar da sua família, ela é importante também. Ela também é importante para Deus, você precisa cuidar, né? Você precisa ser um bom profissional. Como você vive a sua vida profissional também é importante para Deus. Como você vive a sua vida escolar, né? Ou até mesmo como um graduando, é importante para Deus. Então, para de achar que Deus só se preocupa quando você vai para a igreja. Para de achar que Deus só se preocupa com a sua vida quando você ora, quando você lê a Bíblia. Não, todos os dias e tudo que você faz é importante para Deus. Deus se importa com cada área da sua vida, né? Ele se importa com você. E aqui o pastor Almir falou de outra coisa, né? Aí ele falou do fermento da doutrina que os homens criam dentro da igreja, né? A mulher não pode, isso aí foi algo criado pelo homem, né? Que a mulher não pode se raspar, a mulher não pode andar de calça, né? Tem que andar de saia. Ou senão a mulher não pode cortar o seu cabelo. Tem mulher que não corta, não tira uma ponta, não pinta o cabelo. Né? Mas isso aí foi quando Paulo foi algo que Paulo trouxe para a igreja de Corinto. Quando Paulo vai falar que porque as mulheres tinham que se diferenciar das mulheres das outras, as mulheres gentias daquela cidade. Por quê? Porque naquela cidade de Corinto havia muita prostituição. Havia muitas mulheres, né? Era uma cidade entregada à prostituição. Então, para as mulheres se diferenciar das outras mulheres da cidade, Paulo instituiu que as mulheres tivessem cabelo comprido, né? Que as mulheres andassem com roupas decentes. Naquela época não se existia calça comprida, né, pastor Mi? A roupa era aquele turbante mesmo, como a gente vê no Oriente Médio. Até hoje é assim. Então, por isso que Paulo instituiu. Mas isso não serve para a igreja de hoje, né? Isso não pode ser uma doutrina. Algumas igrejas estão quebrando esses paradigmas, né? Algumas igrejas que a gente via que tinha essas doutrinas, né? E faziam uma rigidez e colocavam o peso na vida da pessoa. Não, você não pode cortar o cabelo. A pessoa ficava lá, não pode se depilar. Não. Isso foi uma doutrina criada por homens. Isso não tem nada a ver com pecado, né? Pecado está muito além. E o pastor Almir trouxe aqui a passagem, né, de Mateus, que quando Jesus fala que o pecado está dentro de nós. O pecado é algo que está dentro do nosso coração. E o que é o pecado? O pecado, ele vai dizer que é o homicídio, é a prostituição, é a ira, é a inveja, né? É tudo que está dentro do nosso coração, que pode fazer a gente não só ofender a Deus, mas pode fazer a gente até mesmo pecar contra o nosso próximo, agir mal com as pessoas que estão ao nosso lado. Pastora, né? Fernando. Pode falar, pastor. Tem algo simples que é comum a gente fazer e que isso me chamou a atenção. Por exemplo, se você se irar contra o seu irmão, será réu no sinédrio. E qualquer que matar o seu irmão com palavras, será réu do fogo do inferno. Com palavras. Exato. Para você ver, então, que pecado está muito além. Aí o pessoal fica ligado lá no tempo da lei, né? Que era tratado o pecado de uma forma e hoje, mas no tempo da graça é muito pior, né? Jesus, na lei, Jesus vai dizer isso no Sermão do Monte, né? Ele vai falar isso em Mateus 5, se eu não me engano, né? Aquele que adultera com uma mulher, né? Ele vai falar que é pecado, mas daí ele fala, mas eu vos digo que aquele que olha para uma mulher, né, com um olhar de desejo, desejando a mulher, sendo casado, né, já está
está cometendo pecado. Então, só o olhar, você olhar, não estou dizendo você olhar para uma pessoa e achá-la bonita, né, pastor Almir? Mas eu estou dizendo você olhar para uma pessoa e desejá-la, né? Sendo que ela é casada ou você é casado. Jesus vai dizer que você já está pecando, porque você está desejando, né, aquela pessoa, você está imaginando no seu coração como seria aquela pessoa com você. Então a palavra de Deus diz que isso você já está cometendo um adultério, você não precisa nem deitar com outra mulher, mas só o fato de olhar e desejar, você já está pecando. Então, pecado está dentro do nosso coração. E o que está dentro do nosso coração? Né? A palavra de Deus vai dizer, irai-vos e não pequei. Porque, eu posso me irar? Todo mundo se ira, né, pastor Almir? O que nós não podemos deixar é a ira sobressair. É o momento de a gente falar coisas que não deve, ou se não agredir as pessoas, né? Tem pessoas que já partem para a agressão. Então, isso também é pecado. Então, veja bem, pecado não tem nada a ver com veste, não tem nada a ver com às vezes, comida, não tem nada a ver, não. Pecado é o que está dentro de nós. Como que eu me comporto? Como que eu faço as coisas? Está dentro de mim. Então, eu tenho que estar ligada naquilo que Deus quer. Tem muitas coisas que não é pecado, né, pastor Almir? Mas pode se tornar um pecado. Tem muitas pessoas que falam, o dinheiro é pecado? A gente já falou sobre isso aqui. Dinheiro não é pecado. Mas a palavra de Deus vai dizer que o amor ao dinheiro é o pecado. Quando eu amo o dinheiro acima de tudo. Quando eu coloco o dinheiro acima de qualquer coisa, acima de Deus, aí acima da família. Tem pessoas que se corrompem por causa do dinheiro, né? Então, isso já é um pecado. Então, pessoas que quebram princípios, valores por causa do dinheiro. Tem outras coisas que também não é pecado, né? A gente pode citar muitas outras coisas que não é pecado, mas o fato de eu colocar acima de Deus, ou às vezes aquela coisa, ofender o meu irmão, eu estou pecando. Quer ver, pastor Almir? A gente vai dizer aqui, vamos dizer aqui, comer é pecado? Não é pecado, mas comer, ter aquele pecado da gula, né? Isso é pecado. O que é Deus no seu coração? Aquilo que você coloca no lugar de Deus pode se tornar um pecado. Aquilo que pode se virar uma idolatria, né? Tem pessoas que é apaixonada por café, né? Não vive sem café. Eu preciso tomar um gole de café. E coloca isso acima de tudo. Se fizer um jejum, dá dor de cabeça, dá mal-estar, dá não sei o quê, passa mal porque não tomou café. Isso aí é uma idolatria. Você está colocando isso acima de Deus. Você está falando que você não vive sem café, porque se você não tomar café, você pode passar mal, você pode ficar ruim. Olha só como isso pode comprometer. Eu não posso ficar sem comprar nada. Eu tenho que comprar. A pessoa que tem a compulsão de comprar, do consumismo, né? Você comprar as coisas não é pecado. Mas você ter esse consumismo descontrolado, né, de tem que comprar, pode se tornar um pecado. Né, isso aí, e às vezes sem precisar, nem está precisando, né, pastor Almir? A pessoa nem está precisando e fala, eu preciso. E pega aquele dinheiro e depois que compra, ela fala, nossa, por que eu comprei, né? Depois que compra que ela vai pensar. Então, veja bem, tem muitas coisas que na Bíblia que não fala que é pecado, que dependendo aonde, em que lugar está no nosso coração, né, pode se tornar um pecado. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus se torna um pecado. Pastora Fernanda, agora a gente vai falar do segundo fermento. E diz em Mateus 16, versículos 6 e 12, Jesus disse, acautelai-vos do fermento dos fariseus, saduceus e herodianos, ou de suas doutrinas. O fermento dos fariseus era um movimento religioso, legalista, tradicionalista,
e eles observavam 613 leis extras bíblicas dentro do judaísmo e eram hipócritas porque diziam e não faziam. O fermento dos saduceus era uma classe religiosa e política abastarda, rica, não confiáveis, porque estavam preocupados com suas posições sociais e não acreditavam na vida depois da morte, não acreditavam em anjos, demônios, nem em diabo e nem em Deus. E o fermento dos herodianos era político, porque politizava a igreja fazer acordos ou concertos ou aliança buscando interesse político e religioso, conforme Josué 9, 7, 6, que diz: os gibeonitas fizeram concerto, acordo, alianças com José para servirem como tiradores de água e rachadores de lenha. Então aqui nós vemos o fermento, o segundo fermento que fala relacionado, o fermento dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos, que de determinada forma também é influenciado no nosso coração, é influenciado na nossa vida e no nosso meio. Os fariseus, hoje, usar o termo fariseu é um termo religioso negativo. Exato. Mas os fariseus, na época de Jesus, quando se usava o termo fariseu, era um termo de honra. Exato. Era um termo de pessoas que eram religiosas, que conheciam a Deus e que tinham comunhão com Deus. Mas, dentro dessa comunhão, eles começaram a julgar a vida das outras pessoas e eles se tornaram hipócritas, porque eles falavam para as pessoas fazerem determinadas coisas e eles mesmos não faziam. Até que Jesus falou, né, que eles colocavam fardo nos ombros das outras pessoas, mas na vida deles, nem eles mesmos desejavam remover. Então nós temos também que tomar cuidado em pleno século 21 para não sermos um religioso. Exato. Mas de fato conhecermos a Deus. E os fariseus, realmente eles colocavam esse fardo na vida das pessoas, né? O problema, Jesus até julgava muito os fariseus, né? Porque eles eram extremamente religiosos, eles viviam uma religião, e só que eles não praticavam também, né? E cobrava dos outros praticar. Ele queria que os outros vivessem uma vida santa, sendo que muitas vezes eles mesmos não viviam essa vida santa, né? Não tinham um coração voltado para Deus. Então, os fariseus hoje, né, na nossa época, hoje representam os religiosos, que querem exigir santidade de outras pessoas quando nem eles têm. Né? Querem exigir que as outras pessoas tenham uma vida santificada, né? Querem exigir vida de outras pessoas quando eles não vivem uma vida realmente para Deus. Eles vivem rituais, né? Tradições, né? Eles se apegam às tradições, a rituais, e acham que aquilo ali eles estão agradando a Deus, né? E é como eu falei aqui na doutrina dos homens, né? O fato de a igreja não te faz santo. O fato de você orar algumas vezes não te faz santo. O que faz você santo, santificado, é a sua comunhão com Deus, claro, mas deixar ser transformado, né, pastor Almir? Porque muita gente busca Deus, ora, faz aquelas orações longas, né, como os fariseus faziam, né? Fazia aquelas orações, e Jesus vai falar que são vãs orações, né? Porque faziam aquelas orações longas, e faz orações longas, mas as orações são vazias, porque elas querem buscar a Deus, mas ao mesmo tempo elas não ouvem a voz de Deus e não deixam ser transformadas por Ele. Então,
ter comunhão com Deus, gente, não é só eu falar com Deus e, Deus, opera aqui na minha vida. Não, é eu deixar ser transformado. É eu deixar Deus me moldar. É eu deixar Deus trabalhar na minha vida. Quando eu reconheço isso, até a gente estava dizendo aqui na escola de ministério, no domingo, quando eu começo a buscar a Deus, eu vou ver que o maior pecador, como disse Paulo, sou eu. O maior pecador, a pessoa que, né, mais tem falhado, sou eu mesmo. Por quê? Porque eu vou ter um encontro com aquele que é real, com aquele que é perfeito. E é impossível ter um encontro com Deus e permanecer a mesma pessoa. Então não adianta eu me apegar a rituais. Não adianta eu ficar fazendo vãs orações. Não adianta eu ser uma religiosa ao extremo, me apegar a tradições ou a doutrina de homens, né? E não viver uma vida santificada. E não viver uma vida que agrada a Deus. Então, religiosidade não quer dizer nada. Né? Você fazer atos religiosos também não quer dizer nada. O que vai dizer se você está servindo a Deus ou não é como, né, é a sua transformação, é a sua rendição diante de Deus. É quando você deixa ser transformado pelo Senhor. Pastora Né? Fernanda, Larga as coisas do velho homem e vive uma nova natureza. Né? tem muitas pessoas boas, íntegras, mas pessoas que não creem que existe uma vida depois da morte. Pessoas que não creem em anjos, pessoas que não creem em Deus, pessoas que não creem no diabo. Mas esse é o fermento dos saduceus. Né? O fermento vai entrando dentro dos corações, dentro das mentes, dentro das vidas, e as pessoas vão ficando distanciadas de Deus. Exato. Agora tem algo interessante no fermento dos herodianos, porque os herodianos eram um grupo político e eles politizavam acordos, concertos e alianças para buscar os seus interesses políticos e religiosos. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, Salomão foi próspero, teve muitas alianças. Sim. Foi um reino próspero em todas as áreas, de todas as formas, de todos os sentidos. Não teve mais guerra, mas em contrapartida ele buscou alianças sem aprovação de Deus sobre a vida deles, da mesma forma que aconteceu relacionado aos gibeonitas. Embora eles fizeram um acordo, um concerto, uma aliança com Deus, e eles falaram algo bom para a vida de Josué, falou: olha, deixa que nós sejamos escravos a nossa vida toda, e nós vamos fazer o serviço mais pesado, que era qual? Tiradores de água e rachadores de lenha. E o Josué, ele aceitou o acordo, sem buscar em Deus a aprovação de Deus ou não. Então é com esse tipo de coisa que a gente tem que tomar cuidado. Hoje as pessoas querem a prosperidade de Deus sobre a vida deles, tanto na área religiosa e política, e independente, desde que eles tenham a prosperidade de Deus, eles fazem vários acordos para tentar conseguir ter essa prosperidade de Deus. E se corrompe, né, pastor Almir? As pessoas, ela deixa Deus de lado e vai se corrompendo para tentar ser próspera. Hoje a gente vive aí, né, tem as duas teologias, né? A teologia da prosperidade e a teologia do coach, né? A teologia da prosperidade é quando a pessoa só vai à igreja, e tem pastores para isso, né? Que incentivam isso. Querer dinheiro, buscar prosperidade, e a pessoa ela só vai com esse foco. Mas entenda que o evangelho é evangelho de cruz, tá? O evangelho, Deus, ele quer transformar nossas vidas, abençoar, mas Deus também, ele quer transformar as nossas vidas de dentro para fora. Pastora Fernanda, por causa disso que a gente vai depois lá na frente estudar um livro
que se chama De Dentro para Fora. Exatamente, depois a gente vai até falar. De Cristo. Exatamente. Então a transformação é de dentro para fora. Então às vezes tem pessoas que vão aos cultos com o desejo de buscar bens materiais, carro, chave de não sei o quê. Venha 7 cultos porque Deus vai transformar a sua vida financeira, né? Aí a pessoa ela fica vivendo de uns rituais que... E a verdade é que Deus quer transformar você. E outra coisa, né, é a teologia do coach, né, que é o que é? A teologia do coach é a teologia emocional. Não, você nasceu para vencer, você nasceu para não sei o quê, você é isso, você é bom, você... né? E aí a pessoa sai com aquela... todo inflamado, aí quando ela vai lá fora, né, ela não encontra nada disso. Quando ela chega em casa, ela não é nada disso. Não. Deus tem sim um plano para a sua vida. Deus tem sim um propósito para a sua vida. Mas é preciso você se entregar. É preciso você se render. Nem todo o propósito de Deus tem a ver com finanças, tem a ver com riqueza. Nem todo crente vai ser rico e próspero financeiramente, embora Deus possa prosperar. Pastora Fernanda, só uma coisinha aí. Para os crentes que querem ser rico e próspero, a gente nós temos aí um podcast que fala sobre a prosperidade de Deus. Então, procure ver e ouvir esse vídeo para que você tenha a prosperidade de Deus, que ela não acontece do dia para a noite, mas às vezes é uma vida toda até que Deus venha abençoar a sua vida e prosperar a sua vida. Então eu te convido a ir no canal da igreja, eu chamar e buscar esse podcast que fala, se não me engano, sobre celebração de disciplina exteriores. Exteriores, é verdade, celebração da disciplina exteriores. Então, Deus não tem. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, mas o propósito de Deus para a minha vida não é o propósito de Deus para a minha vida. É o propósito de Deus para a glória dele, né? É para a honra e glória do Senhor. O propósito não tem nada a ver comigo. O propósito não é meu. Deus não tem um propósito para mim. Deus tem um propósito dele para o cumprimento da vontade dele. E eu preciso entender qual é o propósito de Deus, o que ele deseja fazer na terra. Eu não posso achar que o propósito é meu, que Deus tem uma obra para a minha vida. Não, Deus tem uma obra na sua vida para a glória dele. E o que você tem feito para a glória dele? Então, o propósito da vida de Paulo, Deus chamou Paulo para sofrer. Você sabia que Deus chamou Paulo para sofrer? Você já leu Atos 9? Quando Deus vai falar com Ananias, né, pastor? Deus fala para Ananias, vai orar por esse homem, porque eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, o propósito de Paulo era sofrer em prol do evangelho. E Paulo entende isso claramente, que quando Ágabo tem uma revelação de Paulo sendo pego pelo seu cinto, né? Todo mundo fica triste, todo mundo fica chorando. Não, Paulo não vai para Jerusalém. Paulo fala, não, eu vou sim. Eu vou lá para Jerusalém porque Deus me chamou para isso. Eu sei que um dia eu vou morrer, né? Mas eu vou para esse propósito. Então, esse é eu entender o para que Deus me chamou nele. Não é o para que Deus me chamou para mim. Não tem nada a ver comigo. O evangelho não é para mim. O evangelho é para a glória de Deus. Pastora Fernanda, o terceiro fermento se encontra em 1 Timóteo 4:1, que diz doutrina de demônios. Mas dentro dessa doutrina de demônios eu vou fazer apenas 3 colocações, porque eu peguei apenas o texto e o contexto de 1 Timóteo 4:1, que fala a primeira. O que é doutrina de demônios? Para você entender e saber, a primeira é a prática de idolatria. Depois a gente vai falar a respeito. O que é idolatria? É só adorar a imagem de escultura? Não. Tem várias situações que a gente coloca em primeiro lugar
no lugar de Deus, que se torna idolatria nas nossas vidas. Segundo, você conhece alguma instituição religiosa que proíbe o casamento entre mulher e homem ou sacerdotes? Então, isso é doutrina de demônio. E terceiro, você falou lá no começo um pouquinho, na Bíblia diz que proibir comer carne ou beber vinho é doutrina de demônios. Atos 10 diz, de 11 a 13, Deus dizendo para Pedro, Pedro, mata e come e não torne impuro aquilo que Deus purificou. Romanos 14, 21 diz, bom é não comer carne nem comer vinho, mas por quê? Ou fazer coisa alguma que tropece ou escandalize o meu irmão. Então, se eu vou fazer alguma coisa que eu vou prejudicar o meu irmão, então eu tenho que pensar 2 vezes para que ele não peque contra Deus e dessa forma eu esteja também pecando contra Deus. Então é só para quem tem maturidade, né? Exato. Quem não tem maturidade não vai pensar no seu irmão. Exato, né? A gente vê aí muitas doutrinas. Aí o pastor falou de idolatria também, né? Idolatria não tem, e a gente já falou um pouquinho aqui. Idolatria não tem nada a ver só com adorar a imagem de escultura. Idolatria é tudo. O que é idolatria? É tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Qualquer coisa pode ser uma idolatria. Uma pessoa para você que é muito especial, que, nossa, se ela morrer, você não vive sem ela, né? Sua vida acabou. Idolatria. Qualquer outra coisa, o trabalho, tem gente que é fissurado no trabalho, idolatria, né? Tem gente que é, né, fissurado em televisão, smartphone, não vive sem. Celular. Idolatria. A né? televisão tá ligada, tem 10 pessoas, não é ninguém tá pecado. Gente, entenda. Televisão, e tá os 10 usando o celular. Entenda bem, eu não estou dizendo que é pecado você ter celular e é pecado você ter assistir televisão. Entenda isso, não é isso que eu estou falando. Mas é quando isso se torna primordial para mim. Eu não consigo viver sem. Entendeu? Isso é uma idolatria. Não deu no Zap, no celular? Não me lembro, pastor Almir. 24 horas. Parece que foi um tempo atrás, né? Que teve esse... Aí o povo fica doido, né? Não, eu preciso... Então, tudo que é primordial para você, tudo que que você não consegue viver sem, é isso que eu estou dizendo, é uma idolatria. Você está sendo idólatra ao estar se dedicando demais. Tem gente que cutua o corpo, né? Aí quer malhar. Ai, tem que ficar fitness, tem que não sei o quê. A pessoa não vive, né? A cultura. Tem outros que é a cultura da estética, né? Eu tenho que cuidar, não, tem que afinar meu nariz, tem que não sei o quê, tem que fazer. Ela não... muitas plásticas. Faz um monte de plástica sem necessidade, às vezes nem precisa. Idolatria. Muita gente morrendo, né? Por causa disso, dá na televisão todos os dias. Exato. Tem outros que cultuam a comida, né? Como já falamos aqui, tem que comer compulsivamente, né? Sem necessidade, não, né? E não vive sem, tem que comer, gente. Tudo isso se for algo que ocupa o seu coração, se está em primeiro lugar no seu coração, isso se torna uma idolatria. Então, idolatria vai muito mais além de imagem de escultura. O povo tem essa mentalidade, imagem de escultura. É idolatria. Comida, Fernanda, e as comidas, como o pastor Almir falou aqui, comidas consagradas, né? A demônios. Se eu não gente, entenda, Paulo vai dizer que, né, não é eu comer essas comidas que me faz pecar, né? Mas é se essa comida que eu estou comendo vai trazer, né, alguma desavença entre os irmãos. Tanto que ele fala, se alguém falar para você que essa comida é consagrada de demônio, ele vai dizer, não coma.
Por que não como? Ai, porque essa comida é consagrada? Não, por causa da consciência da outra pessoa, né? Porque a pessoa tem uma consciência toda deturpada. Não é por você e não é pela comida, mas é pela outra pessoa, entendeu? Então, eu tenho que entender que o que me faz pecar contra o meu, o que leva o meu próximo a pecar, também é pecado, né, pastor? Mas se eu não me preocupo, qual foi o pecado de Caim? Não se preocupar com o seu irmão. Se eu não me preocupo com as pessoas que estão ao meu lado, né, eu também estou pecando. O pecado, se eu não me preocupo com a vida da pessoa que está ao meu lado, com a vida do meu próximo, se eu posso fazer alguma coisa que vai escandalizar o meu próximo, eu estou pecando. É isso que Paulo vai dizer nas suas cartas. Então, é melhor que eu não faça tal coisa, né? Se vai escandalizar a pessoa do meu lado, se vai deixar ele meio assim, ai meu Deus, e agora? Né? Fulano está lá comendo, né? Vai deixar ele preocupado? Não, então eu não vou fazer, né? Por causa da consciência dele, por causa da vida dele. Então, eu tenho que entender, né? Então, esse negócio, essa cultura aí que o povo diz, ai não, o que importa é minha vida, né? A vida do outro, não. Se você não se preocupa com a vida de quem está do seu lado, você pode estar pecando também, né? Se você não se preocupa com a vida do seu próximo, você pode estar desagradando a Deus também. Então, veja que Deus não nos chamou para viver numa ilha, isolados, né? Apenas como indivíduo, né? Nós temos a nossa individualidade, é verdade, mas Deus também nos chamou para coletividade. Então, essa vida de coletividade, eu preciso me preocupar também com os outros, com quem está ao meu redor. Eu preciso ter essa consciência também. Pastora Fernanda, eu vou acelerar aqui, porque eu tenho 4 ainda fermentos. Mas agora eu vou falar de 2 em 2, tá bom? Ok. Apocalipse 2,14, Judas 1,11, que diz a doutrina de Balaão. Seguem a doutrina de Balaão, que ensinavam a Balaque lançar tropeços, como idolatria, prostituição, conforme 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião de Caim, Saul, Corá e Datã é como o pecado de feitiçaria, iniquidade e idolatria. E o quinto fermento, Apocalipse 2:6, 14 e 15. Doutrina dos nicolaítas, governavam os cristãos de maneira antibíblica através da idolatria, com práticas de festas pagãs. Nós estamos estudando a respeito de festas bíblicas, que falam a respeito do Messias nestas festas bíblicas, não sobre festas pagãs. E festa de São Nicolau, ou aqui também sobre idolatria, festas juninas consagradas à idolatria. Festa do Halloween, o comer doce consagrado a São Nicolau, ou, conforme a gente conhece nos dias de hoje, que não é o mesmo, é diferente, só muda o nome, São Cosme e Damião. Então, a prática da idolatria, da prostituição e da iniquidade fazia com que o povo de Deus tropeçasse em todas essas situações. Exato. E nos dias de hoje não é diferente. Então tem pessoas que acham comum, né, participar de determinadas festas de idolatria. Exato. Então, quando nós estamos participando dessas festas, nós estamos tropeçando diante de Deus. Então, como sacerdote, a gente tem que tomar cuidado com a nossa família, com a nossa casa, com as crianças e ensinar. O ensinamento não vem da igreja, o ensinamento vem dos sacerdotes. Mas agora, pastora Fernanda, eu digo da seguinte forma:
O sacerdote não tem interesse nem de conhecer a Bíblia, que leva ele para o céu. Como que ele vai ensinar alguma coisa para a família dele ou para os filhos dele se ele não conhece? Ele só conhece poucas coisas, por causa que ele se alimenta pela mão da vida das outras pessoas. Mas ele mesmo não se alimenta. Como que fica, pastora Fernanda? E sacerdote, gente, quando o pastor Almir usa essa linguagem aqui, sacerdotes, a palavra de Deus vai dizer que todos nós somos sacerdotes. Sacerdotes não é o pastor, não é o padre, não é o que está na frente da igreja. Todos nós que aceitamos, recebemos o Senhor Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e Senhor, né, passamos a ser sacerdotes, passamos a ser aqueles ministros de Deus, né, que vai trazer a presença de Deus nos lugares aonde nós vamos e estamos. Então, em Cristo, todos nós somos sacerdotes. E qual é a função dos sacerdotes, como eu falei aqui? Trazer a presença de Deus na terra, né? Trazer a glória de Deus na terra. E como eu trago isso? Através da oração, através dos louvores, mas também da meditação da palavra, através da minha vida, meu testemunho também, é a maneira como eu me porto perante a sociedade. Eu estou agradando a Deus ou não. E aí é o dever de todos nós, dentro da nossa casa, como sacerdote de Deus, né, trazer o ensinamento da palavra àqueles que estão ali, se achegando, àqueles que estão novo na fé. Né? Então, às vezes, as pessoas acham, principalmente pais, né, os pais aí que têm seus filhos, né, acha que, como a gente falou aqui na semana passada, acha que o dever de ensinar a Bíblia é do professor de escola dominical. E assim como ensinar até a educação é da creche, não é? Não, o dever é seu, pai. O dever é seu, mãe, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. O dever é seu de pregar, de trazer a palavra para eles, de falar da grandeza de Deus. Se você não lê, como que o seu filho vai ler? Aí tem pai e mãe que fala, vai para a igreja, menino, né? Vai para a igreja, você precisa ir para a igreja. Mas ele não vai, manda o filho ir, mas não vai, né? Ou se não, acha que o filho precisa ir para a igreja, mas não tem uma prática, não tem uma vida ali de oração. Então, precisamos nos atentar para isso. A gente está falando aqui de festas bíblicas. E essa festa do pão asmo, gente, não é mais é a festa que não é mais celebrada até pela igreja. Não sei se eu creio que o povo judeu ainda celebra essa festa, né? Mas a única festa que a igreja celebra, que é do Antigo Testamento, que ainda a gente vê o cristianismo ainda praticando, é a festa da Páscoa. Mas esta festa do pães asmos é celebrada pelos judeus, né? Os não-judeus não celebram essa festa, né? Então, a gente está trazendo aqui uma direção do que essa festa representa nos dias de hoje. E o que Jesus Cristo é? O que tem a ver Jesus com o pão sem fermento? Jesus é o pão sem fermento. A palavra de Deus diz que ele é o pão que desceu do céu. Ele é o pão que nos dá vida, né? Ele é o pão da vida. Então nele não há fermento, não há pecado, não há impureza, não há maldade. Jesus Cristo é perfeito. Então ele é o pão vivo que desceu do céu. Então, por isso que a gente fala, o que tem a ver essa festa com Jesus? Jesus é o pão sem fermento, Jesus é o pão da vida, Jesus é o que nos dá vida, que nos liberta. Então, essa festa era praticada, né, para lembrar, para trazer a lembrança que não podemos mais viver a vida que vivíamos no Egito, né, a vida que vivíamos no mundo. O que representa o Egito para o povo de hoje? Né, quando a gente fala nessa linguagem, né, meio crentez, né, pastor? O Egito representa os prazeres do mundo.
né, as coisas do mundo, as coisas que podem contaminar o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. O Egito representa os prazeres da nossa carne. Eu deixei de lado o que era vil, eu deixei de lado aquilo que era temporal, e agora eu vou viver uma vida santa, reta, eu vou me apegar àquilo que é eterno, entendeu? Por isso que é o pão sem fermento. Eu não vou mais praticar as coisas da velha natureza, do velho homem. Quando eu falo homem, eu estou dizendo humanidade, né? Não estou dizendo questão de sexo, homem e mulher, eu estou dizendo homem no geral. Então, eu deixo essa vida para trás e vivo uma nova vida. E qual é a nova vida? A que Cristo proporcionou para nós. E o que Cristo proporcionou para nós, né? É uma vida nova, uma vida segundo a sua vontade. É andar de acordo com a vontade dele, é obedecer a vontade de Deus, né? É ouvir a voz de Deus e andar nos seus caminhos, andar em retidão. Então, é isso que agrada a Deus. Entendeu? Então, esse fermento que representa o pecado, eu já não vivo mais. Eu vivo uma nova vida em Cristo. Pastor, antes de eu entrar aí, até a pastora diz aqui, né, da prática da idolatria, tem gente que cultua o cabelo, né? Verdade. Né? Não pode, né? Hoje eu vi no jornal esqueço o nome, da Record, uma mulher que vendeu o cabelo dela. Ia vender, não sei por quantos dólares. E ela cortou o cabelo dela. Só que ela não recebeu esse dinheiro. Você vê, né? Tem gente que até para fazer umas maldades dessas. Tem gente que vende o cabelo, né, para depois doar o dinheiro. Ou senão tem gente que doa o cabelo, né, para as pessoas com câncer, né, para fazer peruca para as pessoas com câncer. Isso é desapegar, né? Isso é uma prova de desapego total. Tem agora, a pessoa que cutua o cabelo, ela não, né? Tudo é o cabelo. Nós temos aqui, nós vamos finalizar, porque já passou 2 minutos. Exato. Pastora Fernanda, vamos deixar para a semana que vem a doutrina de Jezabel, que a gente só vai dar uma pincelada, depois a gente vai falar sobre esses livros aqui, ó, Desmascarando Jezabel ou Isca de Jezabel, e depois a gente vai falar um outro livro paralelo que fala a Isca de Satanás. E aí eu tenho a 7ª que vai falar sobre sofismo, então eu gostaria de deixar para a próxima semana. Ok, na próxima semana a gente continua então falando sobre a festa dos pães asmos. Vamos finalizar sobre a festa dos pães asmos e vamos começar a falar das festas dos tabernáculos. Olha aí, a festa dos tabernáculos. Você sabe o que quer dizer as festas dos tabernáculos? Então, vem com a gente aí na semana que vem, no nosso próximo podcast. Né, quero agradecer, pastor Almeida, a todos que participaram com a gente, né, que na semana que vem você venha convidar mais gente para estar participando aqui. E se você não deixou o seu comentário, deixa aqui seu comentário. Se essa mensagem foi, né, relevante para você, deixa aqui, ó, foi uma bênção, glória a Deus, amém, né? Deixa aqui o seu amém. Mas eu agradeço a todos que participaram aqui. Deixa eu ver aqui, ó, minha mãe, Jerusa, minha tia Neia, a Karen, trabalhou comigo, a pastora Sônia, a Marcela, a irmã Ruth, o pastor Rogério, a Alice Valentina, a paz do Senhor, Deus abençoe, né? Participou aqui a minha tia Vera, minha tia Vera lá de Recife, beijo tia, Deus abençoe a senhora. Né, todos que participaram aqui, mesmo aqueles que não deixaram mensagem, eu agradeço por vocês estarem participando. Que Deus venha abençoar a sua vida. E na próxima semana, você convide mais gente para participar. A gente vai finalizar sobre a festa dos pães asmos. A gente vai falar sobre a doutrina de Jezabel. Isso. E sobre sofismo. Sobre sofismo. O que é sofismo? Mesma verdade. O que é a doutrina de Jezabel? Você sabe quem era Jezabel? Quem era Jeza? A gente vai falar isso na semana que vem.
né? Vamos conhecer um pouquinho, vamos falar um pouco, e aí nós vamos vamos iniciar com a festa dos tabernáculos, né? A festa do tabernáculo. Então vem e participa com a gente, e que Deus venha abençoando a sua vida aí, até, né? E na próxima terça-feira nós estamos aqui às 8h20, não se esqueça. Só lembrando, semana passada não teve SAF com a pastora Sônia, ela não estava muito bem, né? Essa situação aí de gripe, Covid, né? Muita gente ficou ruim essas semanas, né? Até pessoas aqui da igreja mesmo ficaram muito ruins, né? Então a pastora não conseguiu estar vindo fazer a SAF, tá? Mas nessa semana iremos ter a SAF com a pastora Sônia. E que vocês venham participar aqui às 8 horas, tá? Não se esqueça, pelo YouTube e pelo Facebook. E os cultos presenciais no domingo. Na verdade, pastor Almir, eu tinha esquecido, gente. Desculpa. Semana que vem a gente não vai ter podcast. Tem os 12 dias. Porque nós não sei se vai passar, não sei se o pastor vai gravar, mas vai ter os 12 dias proféticos aqui na igreja. Vai começar no dia 30, no domingo, dia 30 de janeiro. E vai até o dia 10, se eu não me engano, né? Mais ou menos isso, né? A gente vai estar fazendo os 12 dias proféticos. São 12 dias, sei que é 12 dias. 12 dias proféticos para os 12 meses do ano. Então, se você é daqui da região, se você é aqui de São José, aqui pertinho, se você é aqui de Jacareí, venha participar com a gente dos 12 dias proféticos aqui no dia 30. Né, começa no dia 30 de janeiro, né, e vai até aí o dia 10, dia 9 de fevereiro. Mas vem participar com a gente aqui dos 12 dias proféticos. Nós vamos falar sobre sobrenatural, né? Que esse ano seja sobrenatural. Então venha participar, tá? Então, domingo começa os 12 dias proféticos. E depois, quando encerrar os 12 dias proféticos, a gente continua aqui, a gente dá uma relembrada e continua aqui com o nosso Base Bíblica podcast. Tá? Semana que vem não vai ter, mas eu creio que na outra semana